Aí galera, é o seguinte. Caso alguém esteja perguntando aí no vídeo, é o seguinte. Quantos centímetros pode caber uma placa de vídeo? Aquelas bem top, né? Aquelas dual GPU, hein? Pois é. Aqui tá. No caso desse gabinete, por exemplo, ele pode chegar no máximo, por exemplo, 31 centímetros e alguns quebrados aqui. Quase 32. Quase acima de 31,5. Exatamente. Assim, se for instalar uma placa de vídeo até essa medida, pelo menos 30 centímetros no máximo, já é considerado tamanho ideal. Já é suficiente. Assim, se for mais assim no limite, não é legal. Até porque a baia aqui, ó, não, assim, não vai ajudar muito. Não é, Gustavo? Isso. Sim, também não vai ter um espaço para circulação de ar, né? Também o pior das hipóteses é a placa encostar na carcaça e aí você já sabe, né? Outra coisa também, galera, é o seguinte. Toda vez que você for instalar uma placa de vídeo, tem gente que gosta de placas versão de referência, né? Aquelas com aqueles colezinho, né? Tipo soprador, né? Ou, né? Exaustor também, como as pessoas gostam de chamar, né? Eu praticamente não gosto muito desse tipo de placa porque ele faz um barulho infernal. Assim, mas tem gente que gosta, assim, gosta do estilo padrão, né? Quem não for fazer muito overclock, dá pra comprar essa placa de vídeo de boa. Pra quem gosta de placas dual fan, por exemplo, assim, aí que vai... se for as trifan, então piorou, né? Porque, né, o tamanho já... Aí já pode comprar um gabinete mais alto já. Ou mais... A não ser que você consiga achar alguns gabinetes com encaixe de formato de gaveta. Um encaixe mais modular, né? Exatamente. Vou mostrar pra vocês a placa mãe, que eu vou fazer a limpeza, tá? Eu vou mostrar pra vocês o modelo dessa placa. Bem, o modelo dessa placa aqui é uma Asus P8Z77-MI. O modelo dessa placa é uma placa do padrão formato Micro ATX, porém uma placa de nível médio. Porém o chipset da placa é um chipset Z77 da Intel, chipset top de linha do socket 1155. Apesar do chipset ser praticamente top, entre aspas, né? Só que é um chipset mais voltado para processadores Core 3, e 5 e 7. Só que esse aqui é para rodar processadores da segunda e terceira geração. Já que a quarta geração não usa chipsets da série 80 e 90, né? No caso, né? E o socket é diferente. Bom, mas no caso aqui específico da minha placa-mãe, por exemplo... Bom, temos aqui o socket 1155. Nele está o processador Core 5 3330. 2 slots PCI Express, sendo que o primeiro é controlado pelo processador, o segundo é controlado pelo chipset. As memórias é controlado pelo processador, as saídas de vídeo, né? Apesar que está na placa-mãe, porém quem controla o motor gráfico é o processador e não a placa-mãe. Não é, Gustavo? Exato. Pode comentar. Há um grande, assim, atualmente, né, tem alguns anos já, o controlador de vídeo passou a ser, passou da ponte norte para o processador, né? Visando, digamos, né, melhorar a comunicação, né? Porque encurtar a distância do processador e o processador de vídeo, não foi? Isso possibilitou uma aceleração no desempenho, né? Melhorou muito o desempenho. Só que também tem a sua desvantagem, que não chega a ser uma absurda desvantagem. Ah, o meu computador tá com vídeo onboard ruim, né? Não tem mais vídeo onboard, não reconhece. Aí você tem que trocar o processador inteiro. Isso chega a ser uma desvantagem, né? Outro detalhe, quem teve a oportunidade de pegar a primeira geração de processadores Core 7, 5 e 3, por exemplo, tem aquelas duas arquiteturas, não é, Gustavo? Os Linefield e Clark Dale, lembra? Lembro. Os Linefield, processador fabricado de 45 nanômetros, não tinha nem vídeo integrado, tinha só o controlador de memória e o PCI Express. E aí usava o horrível da Intel, GMA. Na época era horrível esse vídeo onboard.
Acho que até 810 era melhor. É. É. Bom, depois que veio a segunda e terceira geração, houve umas certas mudanças, né? E a quarta e quinta geração veio umas mudanças diferentes. Não é só que então está mudando a pinagem. Por causa desses detalhes importantes. Não sei se vocês podem perceber que a placa está realmente suja, né? A gente vai fazer uma limpeza, né? E a gente está com um pincel justamente para isso. Detalhe, a gente não vai utilizar algum líquido. Exceção disso aqui, ó. Isso aqui a gente vai ter que utilizar um álcool isopropílico, justamente para isso. Por que não álcool comum? Não é, Gustavo? Por que não álcool comum? São da seguinte forma. Nós temos o processador também, ele não deixa de ser, né, um tipo também de circuito, no caso. E o que acontece? Não se pode você entrar na elétrica, você não pode entrar com água, né? Todo mundo sabe que a água é condutor de eletricidade. Exatamente. E no caso vai fechar um simples curto. Você vai oxidar a placa e vai, né? No caso não vai funcionar mais, vai fechar um curto, vai precisar um curto e a placa não vai funcionar. Por isso tem que ser isopropílico. O isopropílico ele não contém água, ele é apenas o álcool. Portanto, você pode limpar tranquilamente. Exatamente. E se vocês repararam, aqui tem um pouquinho de pasta térmica. A placa parece estar até suada, né, velho? Não sei se é por causa da pasta térmica, se é por causa do couro que eu tava utilizando, né? Aliás, faz tempo que eu tava utilizando o couro. Eu nunca cheguei a tirar. Eu tirei agora porque eu preciso realmente limpar, né? Ou então você tá usando muito processador, hein? É. Eu acho que se fosse uns aí da AMD não tava suado, tava torrado. Oh, cuidado, isso vai dar briga de fanboy de AMD inteiro. Cuidado, cara. Isso vai dar briga de fanboy, hein? Brincadeiras à parte, né? Mas tudo depende da sua refrigeração também, no caso, né? Tendo um bom sistema de refrigeração, você pode utilizar a AMD sem problemas, não vejo problema. Bom, deixando essas brincadeirinhas, vamos fazer a limpeza e também vamos tirar o processador pra gente, né, fazer a limpeza também, né? Só que para limpar o processador a gente vai usar isso aqui, ó, algodão. Mas nós vamos dar uma limpada na placa, né? Aí, Gustavo, vai ter que... ó, olha só. Dá um close aí. Um close. Ixi, olha o tanto de poeira, hein? Ó. Oh, tá voando no vídeo. Um detalhe importante. A gente falou dos controladores internos do processador, do vídeo. Detalhe, essa placa-mãe, ela tem dois slots PCI Express X16. Desses dois, o primeiro é controlado pelo processador. O segundo, pelo chipset. Agora, a pergunta é, apesar do chipset Z77 permitir fazer a divisão entre as dois slots, assim, o primeiro rodar X16 e o segundo rodar X8, mas nesse caso ele só roda X4 porque ele está sendo controlado pelo chipset. Ou seja, as fabricantes de placa-mãe, em sua maioria, gosta de cortar gastozinho para vender placa-mãe por preço um pouquinho, mas só pode ser simplesmente aquela turminha que gosta de fazer overclock, sabe? Os caras gostam de cortar um pouquinho as coisas para vender para que a placa se diz voltada para overclock. Não é, Gustavo? Também eles pensaram que no caso, por exemplo, né, deixar X16, a taxa de transmissão é maior, né? Logicamente poderia significar, né, um aquecimento maior da placa, né, no caso. Mas a gente sabe que o chipset permite, só que a gente tem que ver toda a construção da placa-mãe todinha, né, no caso. Se ela realmente permite, porque uma coisa é eu falar que a placa-mãe suporta tanto, mas aí o chipset não suporta o mesmo. Então tem muitas questões aí envolvidas. Outro detalhe também. O único chipset que permite dar suporte a esse ali no caso, assim, apesar que não é o caso da minha placa-mãe, é o chipset com as letras Z no começo. Por quê? Porque como eu falei, é o chipset top de linha do socket da plataforma, ou melhor dizendo, plataforma 1155, né? Aí tem a série 8090 do socket 1190, assim, segue a linha da regra, né? Não é, Gustavo? Sim. Atualmente o socket 1150, né? Do socket da atual geração. Exatamente. E outra coisa,
como eu falei pra vocês, se você, cara, que for fazer um SLI, meu, não existe placa-mãe custo-benefício para SLI. Não existe nenhum. Não existe custo-benefício nenhum. Isso é papo de fanboy. Isso é conversinha mano pra boi dormir, cara. Não existe. Agora, tem placa-mãe custo-benefício para fazer crossfire? Pior que tem. Esse meu, por exemplo, ele é suportado para fazer crossfire. Quem tem placas de vídeo da AMD, esse aqui dá para fazer crossfire. Agora me diz por que os cara coloca rodando a X4, né? Porque as placas da AMD permitem esse tipo de coisa, né? Não é, Gustavo? Permite, né? Uma taxa menor, né? Numa taxa menor, o que eles pensam, os fabricantes pensam da seguinte forma, não é? Bom, uma taxa menor vai acarretar menos aquecimento da placa e pode ser que a gente tenha menos problemas. Mas às vezes depende, né? Mas nem sempre. Nem sempre. Se o cara realmente for exigir muito da placa, fizer um estresse, né? Pegar um jogo tipo nossos amigos do Crazy e outros jogos aí, né? Da companhia, você vai ver que vai dar muita diferença no desempenho. Exatamente. Aliás, pra falar a verdade, esse negócio de SLI, Crossfire... sinceramente, acho besteira. Eu prefiro uma máquina gamer com uma placa de vídeo só, pelo menos uma placa de vídeo top, do que duas, né? Eu acredito, assim, eu pelo menos, se eu tivesse realmente muito bom de grana, eu poderia pegar uma com dual GPU, né? Também. Já ajuda muito, é melhor do que fazer um Crossfire. Exato. Se é pra ter mais um processador, por que não pegar uma com dual GPU? Acredito que seja mais custo-benefício. Lógico. Se for comprar uma placa de vídeo dual GPU, não precisa comprar duas placas, é só botar isso aqui. É uma das vantagens. A desvantagem é que nem sempre o desempenho é melhor que duas placas com uma GPU cada um. Ah, claro. Até porque elas estão compartilhando, né, a mesma placa. Exatamente, compartilhando o mesmo barramento, o mesmo barramento. Enquanto... Então... Bom, eu vou tirar o processador, tá bem? A gente volta já já.